Leituras em Provérbios, capítulo 13. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios, capítulo 13, nos fala a respeito da sabedoria, que é o tema principal do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que traz lições em pequenas frases para a nossa edificação, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento no relacionamento com Deus e para o nosso desenvolvimento humano. Se você é novo por aqui, saiba que neste canal nós já gravamos Provérbios 3 vezes e agora estamos gravando pela 4ª vez. Aqui no canal, na seção de playlists, se você quiser assistir às aulas de Provérbios, nós temos uma playlist chamada Provérbios Janeiro 24. E nessa playlist nós temos ali 60 aulas, em torno de 30 a 45 minutos, explicando todos os capítulos de Provérbios. São 60 vídeos porque nós prezamos pelo tempo, de 30 a 45 minutos. Então, alguns capítulos foram divididos em 2 vídeos, 3 vídeos, e assim completamos as aulas. Em fevereiro, nós fizemos uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios, onde nós temos 31 mensagens, focando alguns versículos e extraindo uma lição para a vida. Em março, nós fizemos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós apresentamos de maneira resumida todos os pontos que cada um dos capítulos de Provérbios trata. É uma série para quem gosta de estudos que são rápidos e que apresentam todo o conteúdo de cada um dos capítulos. E agora nós estamos gravando leituras em Provérbios, que serve para nosso desenvolvimento pessoal e, antes de tudo, para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Provérbios 13 fala a respeito de 2 temas principais. Lendo todos os versículos de Provérbios 13, nós vemos que neste capítulo Salomão nos fala sobre sabedoria, e a sabedoria consiste nos seguintes pontos. Primeiro, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Escute o conselho do seu pai, obedeça aquilo que a sua mãe lhe ensina. Se o seu pai e a sua mãe não são pessoas exemplares, isso não justifica que você seja uma pessoa sem sucesso. Muitas pessoas que nasceram de pais bêbados, de mães que eram prostitutas, modelaram, ou seja, tomaram como modelo os pais dos seus amigos, tomaram como modelo os pastores, algumas pessoas públicas que têm excelentes resultados e determinaram: eu vou fazer diferente. E são pessoas bem-sucedidas. Igualmente, tem pessoas que são filhos de pastores, líderes, professores e se tornaram pessoas tolas que vivem na bebedice, na prostituição, sem nenhum sucesso e realização na vida, porque decidiram seguir o caminho errado, seguir pelo caminho torto. Cada um de nós é responsável pela nossa vida. Aquele que é o filho sábio, ele ouve a correção do pai. Quando ele tem um pai que pode ser o seu exemplo e que corrige a ele, ele aceita a correção e ele busca se aperfeiçoar para ter uma vida de sucesso. Agora, o escarnecedor, que é o zombador, é aquele que ignora o conselho, despreza as palavras de sabedoria e acaba sendo arruinado. A sabedoria, portanto, recomenda que você seja um filho sábio, que você
preste atenção em pessoas que têm excelentes resultados na vida espiritual, na saúde, na vida conjugal, na vida emocional, na vida financeira. Procure 3 pessoas em cada uma dessas áreas. Procure referências na vida espiritual, referências na vida financeira, referências na alimentação, referências no esporte, referências na inteligência emocional. Aprenda a dominar sobre as suas emoções, principalmente sobre as suas emoções, sobre a ira, sobre a inveja, sobre a mágoa, sobre a raiva, sobre o ódio, sobre a preguiça, sobre a procrastinação. Faça um treinamento todos os dias para acordar cedo, ler a palavra, praticar caminhada, corrida, academia, natação, alguma atividade que você possa praticar de maneira constante, de maneira regular. Seja constante e praticante de ler a palavra e praticar um esporte. Seja persistente em cuidar da sua alimentação. Elimine o refrigerante. Beba mais água. Elimine produtos industrializados. Coma mais frutas, verduras e comida natural, aquilo que a natureza oferece porque foi o que Deus criou para o bom funcionamento do seu corpo físico. Cuide das suas finanças, cuide de desenvolver habilidades para que você seja empreendedor, para que você seja dono do seu negócio. Talvez você diga, mas eu sempre trabalhei com a carteira registrada. Mas o Senhor tem sabedoria, inteligência, conhecimento. Estamos falando de provérbios, de palavras de sabedoria. Se Deus é o dono da sabedoria e você é filho dele, certamente que ele tem sabedoria para derramar na sua vida, para que você prospere. O conselho do Pai é que, do Pai Celestial aqui no caso, usando Salomão para deixar esses textos escritos, para dar orientação, para dar instrução para os simples você pode, você consegue, se você se exercitar em aprender coisas novas todos os dias, aumentar o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de habilidades que você tem. Cada pessoa desenvolve o seu repertório. Aquelas pessoas que procuram conhecer a palavra, procuram conhecer sobre finanças, procuram praticar esporte, procuram cuidar da sua alimentação, procuram grupos para cuidar do seu casamento, procuram aprender sobre inteligência emocional. São pessoas que estão ali desenvolvendo o seu repertório. Quando perguntamos a elas o que você sabe fazer, eu conheço da palavra, eu conheço dos esportes, eu conheço de negócios, eu conheço de inteligência emocional, eu conheço sobre roupas, sobre transporte, e tudo isso faz com que a pessoa esteja mais habilitada para lidar com mais assuntos, para que ela possa prosperar e possa ajudar mais pessoas e também possa se cuidar dos perigos que existem na vida quando surgem pessoas mal intencionadas em relação a propostas que são prejudiciais para o próximo. Portanto, o filho sábio ouve a correção do pai. Procure desenvolver habilidades, procure sabedoria. Se você tem só uma fonte de riqueza, procure mais de uma fonte de riqueza. Você vai trabalhar a vida inteira fazendo uma única profissão para chegar lá na aposentadoria e chegar à conclusão de que você não tem renda suficiente para pagar o seu plano de saúde, para pagar as suas necessidades, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus netos. Especialmente sobre esse assunto, nós vemos que nesse capítulo de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 22,
está escrito que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Veja que o versículo 22 fala que o homem de bem deixa uma herança para os seus netos. Imagine deixar herança para os filhos e também para os netos. O homem de bem consegue fazer isso. Significa que Provérbios, no capítulo 13, considera que o homem de bem é aquele que desenvolve riquezas para poder ajudar os seus filhos e os seus netos. Estamos vivendo num tempo em que muitos casais mal conseguem dar conta dos seus próprios gastos, que se dirá conseguirem reunir riqueza para darem aos seus filhos e ainda mais para darem para os seus netos. Mas veja que Provérbios 13 fala que o homem de bem, ele consegue fazer isso. E quem é esse homem de bem? É o homem que realiza todo o bem que está recomendado no livro de Provérbios. É aquele que vai considerar buscar novas habilidades. Ele vai procurar aprender alguma atividade para que ele possa montar o seu negócio e começar trabalhando todos os dias, sendo 1% melhor, cada vez mais e mais, até conseguir se desvincular da CLT e ter o seu próprio negócio. Vai ser aquele que vai ter um emprego fixo na CLT, mas ele vai empreender, vai aprender alguma coisa que ele pode fazer aos finais de semana, em outros horários, onde ele pode ter uma segunda fonte de renda. Vai procurar verificar o que ele sabe fazer para poder aprender uma nova língua, um instrumento musical, para que ele possa usar essa habilidade de alguma forma para receber mais uma terceira fonte de renda. Aquele que está buscando sabedoria vai buscar o crescimento nas suas finanças, porque sabe que a questão das finanças é importante para que possa desenvolver a si próprio e também a sua família. Não se trata de amar as riquezas, como Jesus condenou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19, dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e nem os ladrões roubam e minam. Mas se trata de saber que em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas, pois depois de muitos dias tornará para você. É uma recomendação que o próprio Salomão apresentou de que você precisa semear. No mesmo capítulo 11 de Provérbios, alguns versículos adiante, está escrito: semeia de um lado durante o dia e também durante a noite, porque você não sabe qual daquelas sementes vai prosperar. Então, entender que você não é uma profissão, que você é mais do que uma profissão e de que você pode desenvolver uma segunda habilidade nas horas vagas e realizar um novo trabalho, uma nova atividade, onde você pode ter uma segunda e depois uma terceira fonte de rendimentos financeiros, dá a você a garantia de que nos momentos em que um negócio estiver em crise, você vai ter uma outra função. A venda de carros, por exemplo, em alguns momentos está em alta, em outros momentos está em baixa. Quem trabalha só vendendo carros fica sofrendo essas altas e baixas, mas quem trabalha vendendo carros e também monta uma confeitaria para vender doces, salgados e bolos, e também monta uma outra empresa que possa vender roupas, tem vários setores em que ele pode se amparar para garantir o sustento da sua casa. Pense em ampliação dos negócios para que você possa ter
várias fontes de rendimentos. Você também pode buscar estabilidade, prestando um concurso público. Concurso público é muito difícil, você pode dizer, mas se você vencer os estudos necessários, essa porta está aberta para você. Veja que o versículo 4 desse capítulo de Provérbios fala que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Os diligentes são aqueles que vão atrás do conhecimento, buscam formas de realizar os seus projetos. Não ficam dando desculpas, mas se empenham em adquirir sabedoria e conhecimento para alcançarem o que buscam. Então, essas são as observações, os comentários que temos para fazer do versículo 1, que o filho sábio ouve a correção do pai. Essas palavras que nós falamos até aqui são palavras que passam por todo o livro de Provérbios. São ensinamentos do Pai Celestial, são ensinamentos do Senhor. E aquele que é filho sábio, todos nós somos filhos de Deus. Se aceitamos a Jesus e estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, nós lemos que nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos como escravos, mas recebemos o espírito de Cristo, pelo qual nós podemos clamar Abba Pai, ou seja, por meio de Jesus, nós podemos chamar a Deus de Pai, de nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai deseja que nós, como seus filhos, venhamos a ter bom relacionamento com Ele e comunhão para garantir a nossa salvação. Ele garantiu a nossa salvação quando enviou Jesus. Deseja que nós sejamos cuidadosos com relação ao nosso corpo físico para termos saúde. Ele ama quando nós cuidamos da nossa saúde e temos disposição para ter uma boa vida nessa terra. Ele ama aqueles que buscam a sabedoria e praticam atividade física e se alimentam de maneira adequada porque estão cuidando do templo do Espírito Santo. Vamos lembrar que em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo nos fala que o nosso corpo não é feito para a prostituição, não é feito para comer o que quer e se tornar obeso. O nosso corpo é feito para ser templo do Espírito Santo. Então, cuidar da quantidade que comemos, cuidar da nossa saúde mental para fugir da depressão e da ansiedade, cuidar das nossas emoções, trabalhando os frutos do Espírito em nossa vida, como está escrito em Gálatas, no capítulo 5, que os frutos do Espírito são o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, a paciência, a longanimidade, e que todas essas coisas, contra essas coisas não há lei, mas aqueles que têm o Espírito Santo desenvolvem esses frutos do Espírito, são moderados em relação ao que falam, são pessoas que buscam conhecimento, que buscam iluminação nas suas palavras, nas suas decisões, que são trabalhadoras, que fogem da preguiça e que procuram praticar e realizar a justiça, agindo com honestidade, com fidelidade, honrando o seu cônjuge, os seus filhos e o seu casamento. Essas são as recomendações que o filho sábio ouve, e o escarnecedor, que é aquele que é o zombador, não escuta a repreensão. E nós temos visto que no mundo tem havido muitos escarnecedores que ignoram e desprezam a palavra de sabedoria, se envolvem com quem querem, olham pela aparência, prestam atenção no corpo físico, comem em excesso, dizendo: eu como o que eu quero. Falam de maneira tola e dizem: nós falamos o que queremos, a boca é nossa. Quem é você para nos corrigir? E uma geração que não respeita os pais, que desonra os filhos,
que desonra o marido, que desonra a esposa, que não quer saber de buscar o conhecimento, acaba perecendo, passando necessidade, não sendo constante no desenvolvimento das suas habilidades. Como poderão conseguir sucesso e realização? Então, aqui o versículo 1 fala sobre tudo isso. Vamos aqui ler os próximos versículos que falam sobre sabedoria. Versículo 14, que fala: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Versículo 15, o bom entendimento dá graça. Se você usar a inteligência para entender as coisas da vida, você vai receber a graça. A graça é a felicidade, a realização, a alegria. Mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Prevaricador é aquele que não faz o que sabe que deve fazer. Então, se você sabe o que deve fazer, mas mesmo sabendo você não faz, você está sendo um prevaricador. E o caminho do prevaricador é áspero. Não adianta nada você ouvir essas leituras de provérbios e não fazer o que precisa ser feito. Você é um prevaricador e o seu caminho será áspero. Versículo 16, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Espraia significa espalha por todos os lados a sua loucura. O prudente é aquele que age com conhecimento. Quem é o prudente? É aquele que consegue tomar a decisão certa, na hora certa. A melhor decisão quando ele recebe várias propostas, quando ele recebe várias opções. Ele consegue escolher a única e melhor proposta que ele deve tomar para si. Ou, quando é possível tomar mais de uma decisão, ele sabe escolher as que são melhores para ele, porque ele usa o conhecimento. Versículo 20, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Se você andar com pessoas inteligentes, com pessoas sábias, elas têm conselhos e sabedoria para dar a você na hora em que você precisar tomar decisões, e com o passar do tempo de ouvir e andar com os sábios, você aprenderá a sabedoria e se tornará um sábio. Mas andando com tolos, você será afligido, porque os tolos não sabem o que fazer. São como cegos que vão conduzi-lo para o caminho mau. Também o homem que é sábio, ele vai ser como homem de bem. Versículo 22. Ele deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem é aquele que ouve esses conselhos que nós falamos logo no princípio do vídeo e desenvolvem riquezas para deixarem aos seus filhos e aos seus netos. Mas aquele homem que é o pecador, que é aquele que erra, que vai praticar a preguiça, vai ser o prevaricador, vai ser aquele que não vai buscar aprender a respeito de finanças, que vai ficar o resto da vida trabalhando em um único trabalho, na CLT, sem empreender, e vai viver reclamando e dizendo, sempre que existe falta de dinheiro, está na falta, mas Deus está comigo. Deus quer que você cresça, que você desenvolva novas habilidades, que você realmente prospere, que você procure ser melhor naquilo que você faz, porque Ele tem a abundância e a riqueza. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, ele disse, dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Quando Deus fala dominai, significa que Deus criou você para dominar. Deus reina e governa sobre os céus e sobre a terra. E ele disse no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Gênesis, que é o livro da criação, ele disse assim, que ele, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem de Deus, então onde está o seu governo sobre a sua vida? Onde está o seu reinado que você trabalha e vive sendo subalterno, submisso, subordinado às ordens e aos projetos de outras pessoas? Muitas vezes você está trabalhando para uma pessoa que é ímpia, mas uma pessoa que nem teme a Deus,
mas uma pessoa que entendeu esse princípio de que ele é imagem e semelhança de Deus e foi feito para governar e dominar. E muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles tomam posse dos princípios da palavra e eles executam. Mesmo sem saberem que aquele princípio está na palavra, eles realizam o que está escrito na palavra. Quando uma pessoa que não acredita em Deus acorda cedo e fala assim: eu vou procurar informação e desenvolvimento pessoal, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou cuidar dos meus filhos, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no trabalho, na honestidade, na fidelidade, no respeito ao próximo. Essa pessoa está praticando a palavra e ela vai colher os bons resultados desses atos de sabedoria. Não vai ter a salvação, porque a salvação só vem por meio de Jesus. É necessário receber Jesus como Senhor e Salvador para ter acesso ao Pai e receber a salvação. Mas aquele que praticar a palavra receberá as recompensas dela. No versículo 24 está escrito que o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Esse é o último versículo aqui desse capítulo 13 que fala sobre a sabedoria. A sabedoria vai fazer com que o homem e a mulher corrijam os seus filhos para que eles aprendam o caminho da honestidade, da fidelidade, do amor a Deus, do respeito ao próximo, do valor do trabalho, da necessidade de se derrotar o corpo físico, que muitas vezes quer viver na preguiça, de vencer a prostituição, a inveja, a cobiça e valorizar o trabalho, o despertar cedo, o buscar conhecimento, o desenvolver habilidades, o aumentar o seu repertório, as coisas que você conhece, o fazer viagens. Se você não pode ir para muito longe, para as cidades vizinhas, para os bairros da sua cidade, para aumentar o seu conhecimento, para aumentar o seu relacionamento com outras pessoas, para você ter novas perspectivas e pontos de vista. Você vai ensinar os seus filhos e os seus filhos vão poder prosperar e florescer. O segundo tema que Provérbios capítulo 13 trata é sobre cuidado com aquilo que você fala. Do versículo 2 fala: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O prevaricador é o que sabe o que deve fazer, mas não faz. Você sabe que deve dizer para a sua esposa: eu te amo, mas você não fala, você ignora. Você sabe que deve dizer ao seu marido: obrigada porque você me ajudou hoje com a louça, ou com a roupa, ou com alguma coisa, ou porque levou o filho para a escola, mas você não fala. Então você não usa a sua boca para fortalecer o seu relacionamento. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Se você sabe usar as palavras com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, você vai ter um bom relacionamento. Com o fruto da sua boca, você consegue o favor de conseguir uma vaga em um trabalho, de conseguir ajudar uma pessoa. Mas muitos não prestam atenção em como falam, em o que falam. Versículo 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que guarda a sua boca de falar bobagem, de falar quando está com raiva, quando está irado. Não fale nada, fique em silêncio, espere que o seu espírito esteja calmo para que você consiga falar e tratar desse assunto difícil com as pessoas. Porque o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos ouvir mais, para aprender, para depois falar. Preste atenção na formação do nosso corpo. Versículo 5: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Fale a verdade. Quando você fala a verdade, as pessoas no longo do tempo reconhecem que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa digna de respeito. E enquanto que se você mente,
a sua credibilidade é afetada. Imagine você ter o seu nome arruinado porque você mente, porque você é desonesto. Mentir não é só pela palavra. Quando você é desonesto num contrato, as pessoas têm você como mentiroso. Prometeu fazer algo por um contrato e não cumpriu o contrato. Desonra o contrato. Fuja disso. Veja que o versículo 5 fala: mas o ímpio é abominável e se confunde. Abominável é alguém que vai ser desprezado, que vai ser ignorado e vai ser confundido, porque vai ter uma expectativa e vai ser frustrado. Além desses temas, Provérbios 13 nos fala para lutar contra a preguiça e para sermos diligentes e procurarmos aperfeiçoar os nossos talentos naquilo que nós fazemos. Veja que o versículo 4 diz que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso é aquele que deixa de fazer o que tem que ser feito. Faz as coisas de forma mediana, de forma medíocre. O medíocre é aquele que faz o básico e não procura aperfeiçoar o seu trabalho, melhorar as suas técnicas, ampliar o seu rol de produtos, de serviços, que procura ampliar as habilidades para que possa ter novas fontes de rendimento, para que possa ter novas fontes de riqueza, para que possa fazer novos projetos. Tem pessoas que compram um carro, compram uma casa e dizem: eu já tenho tudo, eu não preciso mais prosperar, eu não preciso mais progredir, eu não preciso mais conseguir novas riquezas, porque Jesus disse que eu não devo juntar riquezas nessa terra. Quando você olha para a natureza, para uma mangueira, para uma macieira, você vê que elas foram criadas por Deus. Mas você vê uma árvore dizendo: eu já produzi muitas maçãs no ano de 2024, então agora eu posso ficar o resto do ano sem produzir nenhum fruto? Claro que não. Nós vemos que todas essas árvores produzem, produzem e produzem, porque é para a prosperidade que Deus criou todas as coisas, e nós também podemos evangelizar mais, pregar mais. Quantas pessoas no Brasil não ouviram o evangelho e a sua boca está fechada? Você não está falando nada, está com a sua alma preguiçosa, participando da igreja, participando dos cultos, participando da alimentação espiritual da sua alma, mas você não tem parado para pensar: o que eu posso fazer para honrar a Deus, para fazer com que o reino de Deus seja multiplicado na terra? Quantas pessoas estão sendo presas? Quantos jovens estão nas drogas? Quantas pessoas estão na prostituição porque eu e você não temos aberto a boca para falar a respeito do reino de Deus? Quantas vezes nós estamos gastando tempo nas redes sociais conversando bobagens com outras pessoas, ao invés de tirar 1 ou 2 horas para estudar educação financeira, onde aplicar as nossas rendas para que haja prosperidade, para garantir o nosso futuro e dar uma herança para os filhos dos nossos filhos, como disse o versículo 22. Só nessas questões nós vemos quanto nós desperdiçamos o nosso tempo, muitas vezes com bobagens. Depois o versículo 10 fala que da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Aqueles que agem com soberba, dizendo: eu já sei tudo. Quem é você para querer dizer que eu devo empreender, que eu devo abrir um negócio, que eu devo multiplicar os meus produtos? São pessoas que são arrogantes e soberbas, que não aceitam recomendações e conselhos. Quem tem soberba só traz contenda, mas aqueles que tomam o conselho, aqueles que se aconselham, eles recebem, eles encontram, eles acham a sabedoria. A sabedoria para prosperar, para crescer, para multiplicar, para avançar.
A humildade vem junto com essa capacidade de buscar a sabedoria. Receba a humildade para buscar sabedoria. Versículo 11: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O versículo 11 fala que o trabalho é necessário para que haja multiplicação dos talentos e da fazenda. Aquele que trabalha bem, aquele que organiza sua atividade prospera. Versículo 13: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, recompensado. Quem despreza a palavra perecerá significa aquele que despreza o conselho, que despreza a sabedoria, vai perecer. Mas aquele que teme, ou seja, aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Aquele que reconhece que precisa de sabedoria e que busca praticar aquilo que aprende, vai ser recompensado. Versículo 23 fala que a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Até aquele que é pobre, que tem uma pequena terra, quando ele planta de maneira diligente, ele tem prosperidade, ele tem multiplicação. Esse versículo 23 está aqui porque muitas pessoas não têm todos os recursos, o ambiente perfeito para poderem começar o seu negócio, e elas vão dar desculpas, vão dizer: mas eu não tenho bastante dinheiro para comprar uma grande quantidade de terras para que eu comece a plantar. Se você não tem dinheiro para começar uma grande plantação, comece a fazer a plantação com aquilo que você tem, com a terra que você tem. Você não consegue juntar muito dinheiro para fazer a sua reserva de emergência, você tem apenas uma remuneração. Comece fazendo um planejamento, economizando, para que você consiga reservar pelo menos um valor pequeno para você começar a investir, para desenvolver essa inteligência. E depois, fique todos os dias caçando, buscando, se esforçando para identificar algo novo que você possa realizar. Lembre-se que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, desde que você peça com confiança. Tiago falou isso no capítulo 1, no versículo 5, que aquele que tem falta de sabedoria peça para Deus, que a dá a todos liberalmente, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que pede duvidando, não pense que receberá alguma coisa de Deus. Deus tem sabedoria para dar a todos, para que você, mesmo tendo uma pequena lavoura, trabalhe e receba a multiplicação, a abundância de mantimento. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Os que se consomem por falta de juízo são aqueles que dão ouvidos à preguiça e que dão ouvidos a desculpas, para dizer: eu não tenho tanto dinheiro quanto aquele outro e por isso eu não plantarei. Plante naquilo que você tem. Quem é fiel no pouco recebe a recompensa no muito. Se você recebeu um talento, mas você o sepultou e o enterrou, você terá o seu talento arrancado e entregue para o outro que recebeu 5 e dos 5 fez 10. A parábola dos talentos nos ensina isso, que Jesus conta para os discípulos que distribuiu 5 talentos a um homem, 2 talentos ao segundo homem e 1 talento para o terceiro homem. O primeiro e o segundo multiplicaram. O que tinha 5 fez 10. O que tinha 2 fez 4. Mas o que tinha 1 enterrou e disse: fiquei com medo de não conseguir, e então enterrei para lhe devolver. E na história, na parábola de Jesus, Jesus disse que aquele senhor disse: tomai o talento e entregai para aquele que tem 5 e que multiplicou para 10. Quem tem mais, recebe mais. Quem tem menos, vai ficando com menos. Essa lei é uma lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. Deus só vai depositar confiança em você se você fizer a sua parte.
Todos os dias você precisa acordar cedo e ler a palavra e buscar um momento de conexão com Deus, para falar com Ele e pedir sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento e prudência, para saber tomar as decisões certas na sua vida para que você prospere. E todos os dias você precisa cuidar do quanto você come. Para que comer além do necessário? Ou para que comer tão pouco com medo de engordar, sofrendo por processos de emagrecimento forçado? Você não tem que seguir as regras que fazem mal para a sua saúde, que muitas vezes a sociedade quer impor a você. Você, que é mulher, precisa valorizar a sua vida. Você precisa vencer a necessidade de aprovação. Você precisa ser aprovada pelo Senhor. E você é aprovada pelo Senhor quando você segue as regras da sabedoria, quando você despreza o que os outros falam de mal a seu respeito e você olha no espelho e vê: eu sou imagem e semelhança de Deus. Você pode buscar sim o emagrecimento, mas nunca deixe que metas de emagrecimento ataquem a sua saúde, o seu bem-estar. Você precisa se alimentar para ter força, energia e capacidade de fazer o seu trabalho. Também cuide da sua alma para que você não seja influenciada por modelos que não são compatíveis com o seu corpo, porque Deus não fez ninguém para ser igual a outra pessoa. Existem outras pessoas que têm outros estilos, outros biotipos corporais. Você precisa cuidar de si para que você esteja bem com você mesma e no seu relacionamento com Deus. Você começa a ficar bem com você mesma ligando o seu relacionamento com Deus. Melhore a sua comunhão com Deus. Fale mais com Deus. Coloque em oração aquilo que tem afligido a tua alma. Diga a Deus: as pessoas estão realizando críticas ao meu corpo, estão apontando o dedo, dizendo isso e isso a meu respeito. O Senhor sabe como o Senhor me formou, mas isso não é motivo para que você relaxe como outras pessoas fazem, que dizem: eu não tenho que me preocupar, eu como tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero, porque é justamente quando você faz tudo o que você quer, sem pensar na sabedoria, que você fracassa e sofre consequências ruins com maus resultados na sua vida. Versículo 25 completa esses versículos que falam sobre cuidar bem de si próprio e vencer a preguiça e desenvolver um bom trabalho. Que o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O justo é aquele que trabalha com diligência, é aquele que procura aumentar o seu repertório, procura desenvolver novas habilidades, procura buscar mais de uma fonte de rendimentos, não porque quer ficar rico, não porque quer apenas juntar dinheiro, mas porque sabe que quando tem várias fontes de renda, está sendo mais produtivo, está ajudando mais pessoas, está desenvolvendo mais habilidades, está podendo fazer a diferença na vida de todos os lugares por onde ele passa, anunciando o reino de Deus e frutificando na terra, seguindo o curso da prosperidade, da multiplicação, usando bem a sua saúde. Depois, nós vemos que Provérbios 13 fala sobre ser sincero, que versículo 6, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará, ou seja, confundirá o pecador. O pecador é aquele que faz a coisa errada, é aquele que não faz o que tem que ser feito. Então, quando você age com justiça, ou seja, quando você faz as coisas justas para você mesmo, as coisas corretas, é justo que você cuide do seu relacionamento com Deus, é justo que você cuide das suas finanças, é justo que você
despreze e ignore a rede social que fica tomando o teu tempo, a televisão e as conversas com pessoas tolas, para que você use o seu tempo cuidando da sua vida. Não é justo que você gaste o seu tempo falando a respeito de políticos, não importa se é da direita ou se é da esquerda, que você gaste o seu tempo falando a respeito da vida dos outros, de artistas, de pessoas que ocupam a mídia e ganham muito dinheiro enquanto você perde o seu tempo para falar a respeito da vida deles. Os pobres, que eles ficam falando da vida dos ricos, e os ricos vão criando conteúdo para atraírem a atenção dos pobres, para acorrentarem os pobres, para que os pobres fiquem falando o tempo todo deles. Se você depende da política, se você depende de outra pessoa para criar condições para que você tenha uma vida melhor, então é hora de você rever os seus pensamentos. Você não pode depender da política, você precisa criar as oportunidades, as condições para que você possa vender e ter aquilo que você precisa. Se você não consegue na cidade, então que seja no campo, comprando uma terra, começando a produzir alimento básico para que você tenha alimento e possa realizar a venda desse alimento para as pessoas à sua volta, mas que você prospere. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Seja sincero no seu caminho. Seja honesto com você. Mas a impiedade, ou seja, fazer a coisa errada, confundirá o pecador, confundirá, transtornará, fará com que a pessoa que não faz o que tem que ser feito seja confundida, fique decepcionada em relação ao que conseguiu. Quantas pessoas dizem, quando ficam mais velhas, trabalhei a vida inteira para essa empresa e agora olha o que eu vou receber na minha aposentadoria. Isso foi fruto das suas decisões. Se você tivesse se preparado melhor, você poderia ter um destino diferente. O que você pode fazer? Procure pedir a Deus uma iluminação. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 30, está escrito assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até o jovem se cansa, mas os que esperam no Senhor, eles se renovam. Não importa qual a sua idade, você sempre pode, quando pede a Deus uma iluminação, encontrar uma resposta que só Deus pode dar a você. Nós não sabemos onde estão as fontes de água que estão em oculto. Quando Agar estava com o seu filho, chamado Ismael, no caminho no deserto, e não encontrou nenhuma água, ela clamou ao Senhor. O menino chorou ao Senhor. E Deus abriu a visão deles e mostrou uma fonte de água. Então, Deus pode trazer a resposta naquilo que você não vê. Não seja incrédulo de dizer: Ele está falando tudo isso, mas agora eu já estou velho. É o Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que abre porta aonde não há porta. Ele pode trazer a resposta daquilo que você não está vendo. No versículo 17 está escrito que um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Esse versículo está ligado ao 6, porque o 6 fala de sinceridade. E o 17 fala também de sinceridade, porque fala sobre o mensageiro. Quando você recebe a tarefa, a responsabilidade de transmitir uma mensagem, e quando você é um mau mensageiro, quando você cumpre mal a sua tarefa, o papel para o qual você foi chamado, você vai cair no mal. Mas aquele que recebe uma tarefa de entregar uma mensagem, ou seja, aquele que é um embaixador fiel, ele é saúde. Esse versículo ele tem dois sentidos. O primeiro, preste atenção nas pessoas que você coloca para trabalhar para você.
preste atenção antes de pedir a alguém que faça alguma coisa para você. Se você percebe que a pessoa não é fiel, que ela não cumpre aquilo que é mandado que ela cumpra, não confie nessa pessoa, não contrate essa pessoa, não tenha relação com essa pessoa. Então, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, seja um bom mensageiro. Cumpra bem aquilo que você precisa realizar. Porque se você for um mau mensageiro, for uma pessoa que não faz o que tem que ser feito, você vai cair no mal. Mas se você for uma pessoa que realiza aquilo que você precisa fazer, se você é fiel, você vai dar saúde, ou seja, vai dar paz de espírito, tranquilidade para a pessoa que te mandou, e você também vai ter a saúde e a paz. Depois os versículos 7 e 8 falam sobre a questão de riqueza e pobreza. O versículo 7 e 8 diz o 7: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O versículo 7 está aqui para ensinar: se você não tem nada, não fique se fazendo de rico. Se você se fizer de rico, pode ser que você ouça algumas ameaças que você não precisaria ouvir. Porque o rico, ele é perseguido por aqueles que querem obter riqueza de maneira fácil. O rico ouve ameaças de ser sequestrado. Então, se você se faz de rico não tendo coisa nenhuma, você pode correr um sério risco de vida, dependendo do quanto você busca parecer ser o que você não é. Sem contar que se você é descoberto, as pessoas vão diminuir, ridicularizar você, porque vão ver você como uma pessoa que quer parecer aquilo que não é. Agora, é melhor que você seja rico e você se faça de pobre, que você se faça de simples, que você se faça de humilde, que você não procure ostentar e nem revelar a riqueza que você tem. Porque quando você age dessa forma, você poupa de sofrer ameaças. Porque veja que o 8 fala: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Então aquele que é pobre nem escuta ameaças. Depois o versículo 9 e o versículo 21 falam sobre justiça. 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então, a luz dos justos, ou seja, a correção, a justiça, a verdade, a honestidade, a sinceridade, a transparência, a amizade, a fidelidade, isso é a luz. A luz dos justos alegra. Tudo isso traz alegria. Mas a candeia dos ímpios, ou seja, a luz dos ímpios, se apagará. A luz dos ímpios, ou seja, aquilo que ilumina o pensamento do ímpio, que é ser desonesto, ser infiel, se prostituir, falar o que quer, desrespeitar as regras, não ouvir os sábios, gastar o tempo com tolices. Isso que dirige, que ilumina o caminho do ímpio, vai fazer com que a sua luz, com que a sua vida passe e ele perca as oportunidades, as chances, e a sua vida irá se apagando. O versículo 21 também fala sobre a justiça. O mal perseguirá aos pecadores, ou seja, aqueles que fazem as coisas erradas, que não fazem o correto, serão perseguidos pelo mal. O mal os perseguirá, mas os justos serão recompensados com o bem. Os que fazem a coisa certa vão ser recompensados, vão ser galardoados com o bem. Depois, nós temos aqui o versículo 10, que fala sobre humildade. Nós já falamos sobre a soberba. Depois temos aqui o versículo 12, que fala sobre esperança. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Muitas vezes você espera alguma coisa, quando aquilo demora demais, você fica com o seu coração enfraquecido. É natural que isso aconteça, mas quando você
alcança aquilo que você espera, quando o seu desejo é atendido, você recebe, é como se você tivesse recebido uma árvore que dá vida. O que o versículo 12, nós podemos tirar do versículo 12, é que se você investiu muito esforço durante muito tempo em alguma coisa na sua vida e esse algo não deu resultado, procure tomar conselhos com pessoas que sejam sábias e que já investiram nesse seu negócio para verificar o que você deve fazer. De repente é hora de você mudar o rumo. De repente é hora de você mudar a rota, de ir para um novo emprego, de ir para um novo negócio, de vender aquilo que você fez até aqui. Talvez você colocou o seu machado numa árvore que você bateu, bateu, bateu e não deu resultado. Então é hora de você renovar a esperança. Não perca a sua esperança. Mude a rota, mude o foco. Procure conselho com pessoas para que você possa renovar a sua esperança, mas não deixe a esperança morrer. Se você não tem uma espera em nada, você perde o seu sonho, perde o seu projeto, perde o seu plano e aí você acaba ficando com o seu coração enfraquecido. Mude a rota, mude a estratégia, mude como você tem feito as coisas. Procure corrigir o curso do rio na sua vida, mas guarde a esperança, guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Renove a sua esperança, converse com pessoas diferentes, frequente novos ambientes. Procure conhecer outras pessoas a respeito desse negócio. Mude a sua rota, converse com pessoas. Não fique parado, sozinho, nos seus pensamentos, amarrado, acorrentado ou acorrentada, presa no seu pensamento. Faça um exercício de procurar pessoas inteligentes, sábias. Preste atenção na sua volta, procure acessos em internet, veja vídeos a respeito dessa situação que gerou o enfraquecimento do teu coração, mas vá adiante. E os versículos 18 e 19 falam sobre correção e disciplina. 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Se você recusa ser corrigido, você vai ficar na pobreza e na afronta. Vai ser afrontado, vai ser humilhado. Vão apontar o dedo e dizer a você: ei, você aí está há tanto tempo fazendo a coisa errada e não muda o caminho? Né? Então, aceite a repreensão. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, ou seja, gera prazer na alma. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O que o versículo 19 está dizendo é que quando a pessoa consegue realizar aquilo que ela busca, a sua esperança é atendida, ela fica feliz. Só que aqueles que são loucos, eles continuam sempre fazendo as coisas erradas. Elas sabem que devem mudar a rota para poder melhorar o caminho delas, mas elas preferem continuar fazendo as coisas do jeito que elas estão fazendo. Quando você faz uma coisa que não está dando resultado, como nós falamos aqui no versículo 12, né? Que a esperança demorada enfraquece o coração, e você ali não consegue resultado, e você não toma a providência de conversar com outras pessoas que sejam sábias. Talvez você até já ouviu a repreensão de alguém que disse: sai desse negócio, porque desse mato não vai sair cachorro, como dizem aí. E você continua na mesma coisa. Quando você insiste em continuar na mesma coisa, você está seguindo pelo caminho mau. E quando você é teimoso, quando você é teimosa em relação a uma coisa que você já sabe que está dando errado, que você já sabe que não vai dar resultado, e você insiste nisso e vai adiante, então você está sendo uma pessoa tola. E tem pessoas que afastar-se do mal é abominação para os loucos, mas o desejo que se cumpre deleita a alma. Vá atrás de realizar aquilo que você deseja. Por quê? Versículo 19.
porque o desejo que se cumpre vai deleitar a sua alma, vai trazer realização, alegria para você. Vá atrás da sua alegria, da sua felicidade, fazendo a coisa certa. Lembre-se que vá atrás da sua alegria, da sua felicidade, não significa vá atrás de fazer tudo o que você quer, mas significa vá atrás de fazer tudo o que você quer e que esteja aprovado pela palavra, que esteja em conformidade com o reino de Deus. A liberdade em Cristo não é um cartão, um cheque em branco para libertinagem, para dizer eu falo o que eu quero, eu saio com quem eu quero, com quantos e com quantas eu quero e eu realizo tudo o que eu quero. Quem faz aquilo que deseja no seu corpo sem pensar e refletir, usando a sabedoria, a palavra que nós aqui meditamos, acaba caindo na ruína, na desgraça, na afronta, na pobreza, na humilhação. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, mas Ele nos chamou para prosperidade, para fartura, para abundância, para influenciar pessoas, para que elas sejam transformadas pela renovação da mente delas e alcancem o reino de Deus e a salvação. Essas são as palavras de hoje. Curta esse vídeo, comente esse vídeo, deixe nos comentários algum desses versículos aqui. Preste atenção nesses versículos e deixe nos comentários. Provérbios 13, versículo, indique um versículo que é aquele versículo que hoje falou mais ao seu coração. E compartilhe com outras pessoas essas leituras de provérbios para que mais pessoas na sua volta comecem a ter desenvolvimento pessoal, crescimento no relacionamento com Deus, para que as pessoas à sua volta também acessem e adquiram a sabedoria. Quanto mais você aumentar a sua influência na volta das pessoas com quem você vive, com quem você mora, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mais você vai estar rodeado de pessoas fazendo a coisa certa. E um ambiente onde as pessoas são sábias prospera, multiplica, é abundante. Então, seja essa pessoa que realiza a diferença. Pratique o transbordo. O que é transbordar? É quando você coloca um copo de água com uma torneira aberta e aquele copo vai sendo cheio, 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 até que ele começa a transbordar. Que você receba nesse dia sabedoria do Senhor, que você receba iluminação de Deus, que você receba a paz de Cristo, que você receba a iluminação do Senhor e que você comece a encher a sua vida e possa transbordar na vida das outras pessoas para que o reino de Deus, a felicidade, a alegria, a abundância, a honestidade, a fidelidade, a família abençoada, que tudo isso venha ocorrer na sua vida. Deus abençoe a todos. Amém, amém.